Começa agora o podcast Contra a Regra. Estamos de volta! Que coisa boa ter você aqui de novo no podcast Contra a Regra. Depois de mais de um ano sabático, a gente está de volta por aqui dando as caras para voltar com aquela análise do noticiário internacional, de tudo que acontece nesse mundo. Você sabe, com muita informação, convidados especiais, mas também sempre com aquela descontração. E a nossa equipe original de volta por aqui, formação titular, sem essa de poupar jogadores. Contra a Regra não tem essa não. Comigo, Alessandro de Lorenzo, com o Felipe Strasser de volta. E eu já faço a pergunta que todo mundo quer saber, Felipe. A lista também volta? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos de volta contra a regra. Sempre bom estar com vocês. Será que ela volta? Volta! Ufa. A lista volta. Fiquem tranquilos, a lista volta, mas volta com muitas novidades. O programa agora reformulado, o programa número, só para deixar claro, 99 do Contra a Regra. Estamos aproximando do centenário. E não vai ser sem ter nada. Nós vamos ter novidades, sim, no programa. Nós vamos ter novidades. E eu agradeço todo mundo aí por que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que nos acompanha agora, volta a nos acompanhar depois desse um ano e pouco, que muitas coisas mudaram. Casei, mudei de residência, teve gente aqui que mudou de estado, outro mudou de estado, voltou para o mesmo estado, tem um que mudou. Gente, o Contra-Regra mudou, mas estamos aqui sempre juntos. Obrigado pela sua audiência e paciência, como sempre. A verdade é que o podcast Contra a Regra tinha um estúdio avançado em São Paulo. Eu deixo esse estúdio e deixo ele com o Gustavo Chagas, que está de volta ao Contra a Regra, depois de muitos anos sabáticos, né, Gustavo? Bem-vindo de volta. Valeu, Alessandro, valeu, Felipe, ouvintes e agora também espectadores em vídeo. No meu caso, foram mais de 2 anos sabáticos, né? Mas não que eu fiquei de férias, fiquei numa ilha deserta. Eu fiquei trabalhando, não podia por questões de trabalho, mas agora sigo trabalhando, mas tenho essa permissão aí de participar do Contra-Regra e fico muito feliz em estar aqui e agora herdando o estúdio avançado em São Paulo do Alessandro. Espero corresponder à altura, à expectativa dessa grande cidade. Perdeu o Alessandro, ficou muito triste, até São Paulo não é mais a mesma, mas enfim, Que isso? espero manter o nível, pelo menos, não chegar perto do nível do Alessandro, mas muito feliz de estar de volta, falar dessas pautas que sempre aí Sandálias da impactam a humildade. vida de todo mundo. A verdade é que eu estava com saudade, né? Então a gente vai voltar com tudo, com uma introdução, uma volta, o primeiro programa após essa pausa, já muito interessante. Então, antes, agradeço a você. Vamos juntos, mais uma vez, para mais uma temporada no podcast Contra a Regra. E começando falando dos BRICS. Provavelmente você já ouviu falar: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esse grupo famoso, as iniciais desses países formando o nome desse bloco, que provavelmente vai mudar, a gente não sabe se vai mudar no BRICS mais, se vai ter um outro nome. A verdade é que mais integrantes foram agora anunciados, agora no mês de agosto, para fazer parte do BRICS. Então agora a gente tem mais 6 países oficialmente convidados: a Argentina, do Gustavo Chagas, que aliás entende mais de Argentina que os próprios argentinos, o Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Todos eles vão fazer parte do BRICS a partir de 1º de janeiro de 2024. E para falar um pouquinho, analisar o que foi essa modificação do cenário do BRICS, essa ampliação do grupo, a gente recebe um amigo, praticamente um sócio do podcast Contra a Regra, não poderia ser diferente, professor de Relações Internacionais da SPM Porto Alegre, Roberto Ibel, participando dessa volta ao podcast Contra a Regra, nesse primeiro programa pós-pausa. A gente começa esse bate-papo com ele, justamente questionando, com essa ampliação, o BRICS agora tem quase 50% da população mundial, quase 50% da produção de petróleo mundial. Já Esse tinha bloco bastante, já, né? Índia e China, já convenhamos que mas agora Egito, Etiópia, essa gente aí também é populosa, né? Então aumenta ainda mais essa capacidade populacional do BRICS. E o bloco se consolida agora, de fato, como uma alternativa ao G7. Inclusive, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse que essa ampliação é parte de um processo de fragmentação do mundo. Como você avalia isso, professor? Muito obrigado pela participação aqui no podcast Contra a Regra. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar de volta aqui no retorno do podcast Contra a Regra,
e é um podcast muito importante para debater os temas de relações internacionais, de geopolítica, de uma maneira muito fácil de compreensão para quem não é da área. Essa tradução que os nossos jornalistas aqui do Contra a Regra fazem sempre são muito claras e muito diretas aos principais temas. Mas respondendo mais especificamente à pergunta, eu acredito que sim, o BRICS ampliado agora, com essas novas nações que passaram a integrar 2 semanas atrás, agora no mês de agosto, elas conferem sim ao BRICS um fórum que tem a capacidade de contestar e contrastar com o G7. Lembrando que o G7 é aquele bloco de países, os mais ricos, né, que remonta ainda ao período da Guerra Fria, então é composto pelas potências ocidentais, mais o Japão. A Rússia fazia parte até o início da Primeira Guerra na Ucrânia, né, a invasão à Crimeia em 2014. Então, era G8 e virou G7. Então, eu acredito que o BRICS hoje tem essa capacidade, justamente pelo seu tamanho econômico, demográfico, político, geopolítico a nível internacional, de fazer frente ao G7. Mas não necessariamente ele vai ocupar o mesmo espaço do G7 nos fóruns mundiais. O que eu destaco sempre, inclusive falo com os meus alunos, é que o BRICS ampliado hoje, e vai manter essa sigla, né, BRICS, ele se coloca como um G20 que na realidade tem um banco. Essa é a grande diferença para o G20. Né? Tem o New Development Bank, que é o novo banco de desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS, que é a principal instituição financeira deste bloco, é a principal instituição deste novo bloco, e que aí tem força para, inclusive, superar o próprio G20 como fórum multilateral. Então vale a pena acompanhar. Concordo em certa medida quando o presidente da França, Emmanuel Macron, fala que o mundo está mais fragmentado, mas isso não é por causa da ampliação dos BRICS. Isso já é um processo natural da própria multipolaridade que se inicia, né, o seu marco inicial é lá no ano de 2001, quando tem os atentados de 11 de setembro, na qual fica muito claro para a comunidade internacional que os Estados Unidos não é mais a única grande potência. Né? Nós temos novos atores hoje que disputam esse local de potência, como a China, a Rússia e potências emergentes como a Turquia, o Irã, a Arábia Saudita, o Japão, a Indonésia, enfim, muitos deles que agora fazem parte deste BRICS ampliado. A formação original dos BRICS tinha em comum a grande projeção do desenvolvimento econômico dos países. Né? Foi uma questão mais econômica, países emergentes, né? Brasil, Índia, a Rússia, a própria China, que apesar, né, do tamanho ainda era um país muito emergente. E com a entrada dos novos membros, que a Alessandra acabou de falar, né, o bloco perdeu essa liga em comum, essa coisa de estamos no desenvolvimento comum, país em desenvolvimento. O que isso pode significar para o futuro do grupo? Na realidade, a concepção dos BRIC, que no começo não tinha África do Sul e depois ela é inserida no bloco para ter uma representatividade do continente africano, sempre foi o caráter de serem, à época, ou seja, início da década de 2000, países de economias emergentes, que não é mais a realidade de hoje. Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, em certa medida, não estão mais emergindo no sistema internacional, dado o crescimento das suas economias. Já são potências econômicas. Aliás, a China hoje disputa com os Estados Unidos, em termos de PIB nominal e PIB real, qual é a maior economia do mundo, né? Seguido já de Brasil, Rússia e a própria Índia. Então, essa liga em comum ela existia lá no começo na concepção teórica dos BRICS. Hoje, o que eu vejo como algo, talvez a única coisa que exerça uma sintonia, digamos assim, dentro dos países dos BRICS, já considerada a ampliação dos BRICS, é que todos os países, sem exceção, buscam, de alguma maneira ou outra, reformar o sistema internacional e as instituições internacionais, principalmente aquelas de caráter financeiro que existem, como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Não necessariamente o novo BRICS ele quer extinguir estas instituições, mas sim reformá-las ou até mesmo criar instituições que possam ser alternativas a elas, como o próprio NDB que eu já mencionei aqui. Então, esse talvez é o único elemento em comum e de sintonia, porque fora isso nós vamos ver uma grande diversidade de agendas e posicionamentos dos países dos BRICS com relação
à democracia, a direitos humanos, a questões delicadas, como, por exemplo, a própria guerra na Ucrânia, a questões relacionadas à própria política de desenvolvimento e de financiamento à infraestrutura. Então, o único elemento em comum, de fato, é esse anseio, este desejo de reformar o sistema internacional, a começar pela arquitetura financeira e econômica mundial. Nesse novo contexto, professor, imagino que a China seja o país mais relevante dos BRICS, não nesse novo contexto, já vinha sendo ao longo dos últimos anos. Qual é o papel da China agora? Ela sai fortalecida? A moeda chinesa ganha relevância nas negociações do bloco? Certamente a China é a grande vitoriosa desta ampliação dos BRICS. Vale ressaltar para quem está acompanhando aqui esta retomada do contra-regra que o Brasil ele tinha um posicionamento muito influenciado pelo próprio Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, de não ampliação dos BRICS, porque o temor dentro do Itamaraty, dentro da cúpula da política externa brasileira, dentre esses diplomatas, era de que uma ampliação dos BRICS poderia tirar a originalidade, a essência do bloco, que era justamente essa busca em comum por uma reforma do sistema internacional. Então é uma vitória da China porque a China, no seu anseio de ampliar parcerias a nível internacional, expandir as suas zonas de influência, como a gente estuda lá na geopolítica, a gente estuda lá na geoeconomia, né, ela busca novos parceiros em novas regiões, não apenas na América Latina, mas sobretudo no norte da África, no Sudeste Asiático e também no próprio Oriente Médio. Então, era não necessariamente uma disputa que existia dentro dos BRICS, mas era uma queda de braço na qual a China, evidentemente, sai vitoriosa. E, é claro, um outro anseio da China é tornar a sua moeda, yuan renminbi, como uma moeda de referência para as trocas comerciais dentro dos BRICS e também fora dos BRICS, face ao processo hoje de desdolarização que existe no sistema internacional, ou seja, um enfraquecimento do dólar como uma moeda de referência para as transações comerciais, desde aquelas que nós, réis mortais, como eu falo, utilizamos quando a gente compra num site internacional e paga, por exemplo, por PayPal, a gente está pagando por meio do dólar, né? Até grandes exportações, pagamento de transferências internacionais entre governos, entre empresas transnacionais. Então, esse é o objetivo hoje da China, com a desdolarização, ou seja, diminuição da dependência do dólar, colocar a sua moeda como uma possibilidade, ao lado já de outras moedas, como o euro, como a libra esterlina e como o próprio iene japonês. A gente está conversando com o professor de Relações Internacionais da SPM Porto Alegre, Roberto Ibel, sobre a ampliação do BRICS, pegando como gancho essa sua última resposta, professor, essas negociações sem utilizar o dólar, sem passar também pelo euro, representam algum tipo de impacto concreto, uma ameaça, de fato, às economias do norte, aquele ocidente mais desenvolvido, norte global, como é conhecido esse grupo de países mais desenvolvidos, mais ricos? Certamente a decisão da China de criar um mecanismo de pagamentos em comum nas suas transações bilaterais, mas também nos fóruns multilaterais dos quais ela faz parte, usando a sua moeda, yuan renminbi, tem um impacto, sim, nas moedas do Ocidente, sobretudo o dólar e, em menor grau, a libra esterlina e o euro, justamente porque ela ataca diretamente aqueles parceiros comerciais tradicionais desses países do Ocidente. Então, uma questão importante é que quando a China avança na sua agenda de desdolarização, o recado que ela passa para a comunidade internacional é que ela está apta por esta disputa geoeconômica. Não é uma guerra, mas sim uma disputa de colocar a sua moeda como uma moeda forte, como uma grande alternativa ao dólar, principalmente para economias que estão em crise ou economias que não tenham, os seus países não têm um alinhamento próximo aos Estados Unidos, como é o caso desses países que agora ingressaram nos BRICS, né, como o Irã, como os Emirados Árabes, como a Nigéria, o Egito, o caso da Argentina, que já está numa crise econômica muito profunda, saturada de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Hoje a Argentina, inclusive, busca a possibilidade de negociar usando o yuan renminbi, que seria muito mais vantajoso.
E é tão impactante essa medida para os países do Ocidente que já aparece agora na pré-campanha presidencial dos Estados Unidos, lembrando que ano que vem, 2024, a gente tem eleições presidenciais nos Estados Unidos, a questão da desdolarização. Então isso já está no horizonte, inclusive, dos políticos norte-americanos. O presidente Joe Biden já falou isso em diversas ocasiões, a questão do enfraquecimento do dólar enquanto uma moeda de referência para as transações comerciais a nível internacional. E, professor, como é que fica o Brasil no meio de tudo isso, principalmente na relação com países que não são democráticos? Aí a gente pega, acho que a Arábia Saudita é o grande exemplo. Como é que é o jogo entre lidar com nações não democráticas, e, enfim, a Rússia já não era um grande exemplo e é um membro original do grupo, mas também manter as negociações que são importantes, né? Acho que é o foco principal do BRICS. Eu acredito que vai levar ainda um tempo para nós podermos, de fato, medir qual será o impacto desses países de regime autoritário nos BRICS, principalmente o Irã, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, né, que flertam com o autoritarismo ou já são países autoritários. O Brasil hoje ele tem um trânsito muito bom em vários fóruns e organismos internacionais. Ao mesmo tempo em que o Brasil é protagonista nos BRICS, é protagonista no G20, agora no terceiro governo do presidente Lula, o Brasil foi novamente convidado a participar como observador das reuniões do G7. O Brasil também mantém, durante o governo Lula, inclusive agora, a sua candidatura para a OCDE, para ser um membro permanente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil consegue manter esse trânsito em vários fóruns de vários atores. É claro que, domesticamente aqui no Brasil, ficou muito estranho o país patrocinar e aceitar a admissão de regimes autoritários para sua admissão no bloco dos BRICS. Mas também a gente precisa olhar numa perspectiva ampliada das relações internacionais, que o Brasil pauta principalmente as suas relações internacionais por questões estratégicas. É claro que ele condena nos fóruns propícios para isso, como a Comissão de Direitos Humanos da ONU, a própria Assembleia Geral da ONU, violações de direitos humanos, como países na Arábia Saudita, países como o Irã, como a Coreia do Norte, que não está, obviamente, nos BRICS. Então, o Brasil ele tem um posicionamento muito sério com relação a essas questões e ele sempre lança para o debate que, inclusive, os países ocidentais, notadamente os Estados Unidos, alguns países europeus, também são denunciados por violação de direitos humanos em países os quais eles têm algum tipo de ingerência ou tiveram no passado. Mas é claro, eu acredito que sim, o Brasil estar próximo, neste momento em que a pauta doméstica é uma retomada da proteção aos direitos humanos, demarcação de terras indígenas, proteção de populações minoritárias, de grupos mais vulneráveis, fica estranho para o público doméstico estarmos nos reaproximando de nações que justamente violam direitos humanos, como o Irã e a Arábia Saudita. Mas olhando de uma perspectiva econômica e política, são relações estratégicas para o Brasil. Então, isso faz parte do que aquilo que a gente chama nas relações internacionais do equilíbrio, né? As assimetrias que são importantes e que todos os países, de alguma maneira ou outra, acabam dosando. Então, próprios Estados Unidos, Canadá, países europeus, os países nórdicos, inclusive, eles mantêm relações com essas nações autoritárias, sempre olhando para esse pragmatismo e para os seus interesses antes de tudo, sem abrir mão, é claro, dos seus posicionamentos com relação a direitos humanos e a outras questões sensíveis a nível internacional. Mas é claro, a gente precisa esperar ver como é que será essa relação dentro do BRICS ampliado, qual será a atuação, qual será o limite desses novos membros, para ver se de fato vai ter algum impacto na nossa própria imagem a nível internacional, que eu destaco também nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, foi uma imagem muito arranhada. O Brasil perdeu seu protagonismo ao longo dos últimos 4 anos e agora ele tenta recuperar de qualquer maneira, seja ampliando os BRICS, participando de reuniões do G7 ou mantendo inclusive a sua candidatura para o ingresso na OCDE. Tá, então, a participação do professor de Relações Internacionais da SPM Porto Alegre, Roberto Ibel. Sempre um prazer contar com a participação do professor, esclarecendo, trazendo a análise completa que a gente pode esperar dessa ampliação do BRICS e provavelmente volta a ser tema do podcast Contra a Regra em episódios futuros. Bom, uma preocupação... Fala, Gustavo. Uma preocupação que eu tinha, o Alessandro destacou no início do programa, era o nome. Talvez seja a última preocupação dos integrantes do BRICS.
Eles estão preocupados com a moeda, com o comércio, com as relações entre as outras nações, mas o nome é muito importante, né? Porque é uma sigla que nasceu BRIC, Brasil, Rússia e China, ganhou o S da África do Sul, e agora com esses novos países, como é que ficaria? O Alessandro até mencionou a possibilidade do BRICS Plus, né, que parece nome de streaming, né? Exato. Mas eu li uma reportagem um pouquinho depois do fim da cúpula que foi realizada na África do Sul, que o nome vai ser mantido. BRICS, sem plus, sem mais, sem novas letrinhas, aí seria meio complicado. A, E, digito, não ia formar uma coisa muito sonora como o BRICS. A justificativa que foi dada pelas autoridades é que o BRICS já é uma marca conhecida, né? O G7, se entra um outro país, não sei se teria a mesma importância do que a Era o marca G7 G7. mais Rússia. Pois Lembra? Era o é. G7 mais Rússia. Então, o BRICS fica sem alteração, pelo menos por enquanto, e a partir de 2024, com essas novas adesões, a marca fica, apesar do grupo estar fortalecido aí com novas nações. Uma coisa. Novidade. Agora, plantão do Contra-Regra, novidade. O Gustavo falou do nome, o Alessandro falou do nome. Uma das novidades do podcast Contra-Regra desta temporada é que nós vamos querer a participação de você, nosso querido e amigo ouvinte. O que nós vamos fazer? No meio do programa, em qualquer momento deste programa, nós vamos lançar uma pergunta. E nós queremos que você responda. E o vencedor, né, quem responder mais vezes corretamente as perguntas ao longo de toda essa temporada, vai ganhar alguma coisa que nós ainda estamos pensando. O programa está sendo construído, mas pelo menos o nomezinho vai aparecer em algum lugar, né? A gente avisa ao longo do tempo. Mas Não, vai ter brinde. vai ter brinde. Mas aí a Até gente o final do ano, um ouvinte ou um telespectador ou telespectadora quer acertar mais do vezes. Contra-Regra, sim, o vencedor, que agora vai ser não só eu e o Alessandro disputando, vai ter a participação do público. Então vai ter brinde. Eu já prometo aqui, nessa nossa retomada, que vai ter brinde. E é importante, né, Felipe? Porque não adianta ganhar uma só, acertar uma só, tem que ir acertando todas. Quem acertar o maior número é que vai levar esse prêmio a ser anunciado em algum momento pelo podcast Contra a Regra. E pode ser a qualquer momento, né, Felipe? A pergunta, ela vem a qualquer momento na hora do programa, então tem que acompanhar na íntegra. Qualquer momento. E o momento deste é agora. A pergunta é, e nós não vamos lançar a pergunta nas redes, a gente só quer a resposta. A pergunta é, em que ano foi criado o termo BRIC, o termo original, BRIC? Ele foi criado pelo economista do Goldman Sachs, Jim O'Neill. Este americano criou o termo BRIC em que ano? Esta é a pergunta para o nosso ouvinte do Contra-Regra. Então responda, nós vamos abrir uma caixinha no nosso Instagram ali e a gente quer saber. Qual é o nosso Instagram, Alessandro? Instagram. O nosso Instagram, ele, para não passar a informação errada, deixa eu conferir aqui, é o @podcontraregra, que é também o mesmo endereço do Facebook, do X ou Twitter, como preferir. Aí eu não sei Eu como ainda se sou Twitter, eu padroniza. chamo as coisas pelo nome antigo. Se BRICS vai seguir sendo BRICS, Twitter continua sendo Twitter. E, na Fechamos? verdade, o BRICS não era BRICS, né? Nós falamos, era BRIC. O BRIC só foi com a África Aí do já Sul. quebrou o argumento. Já quebrou o argumento. Então, gente, sem E enrolação. o BRIC original, eu estou em São Paulo, mas sou bairrista. O BRIC original é o BRIC da Redenção. Agora, Isso. então, assim, gente, vamos lá, sem enrolação. Em que ano o termo BRIC foi criado pelo economista Jim O'Neill do Goldman Sachs? Então, em que ano? É só nós vamos abrir a caixinha, você vai lá e responde o ano. O primeiro que acertar, a gente sabe, né, a ordem das pessoas que o primeiro que acertar é o vencedor ali. E a gente tem tudo anotadinho, tem tudo certinho. Vai pode ganhar um confiar. pontinho, né? Vai ganhar um ponto. Essa pessoa ganha um ponto. Beleza? Nas nossas redes, esta é a pergunta do ouvinte dessa semana. Vou criar uma regra. Você que está ouvindo, você que está nos assistindo, abre uma aba aí e pesquisa no Google rapidinho. Vale colar. Eu vou criar uma regra agora que está fora do roteiro, mas tem que seguir o Contra-Regra no Instagram. Se não seguir, anula o ponto. Combinado? Correto. Corretíssimo. Nossa. Tá bom. Isso não é um crime, está na Constituição. E vamos para a lista, então? Vamos para a lista. Senhoras e senhores, ela voltou. A nossa querida, amada, idolatrada Salve Salve. Ela volta. Ela não morre.
ela tem um nome que não condiz com o que ela é, mas o nome pegou. É uma lista, não tem nada a ver. É Mas igual o pegou. BRICS. É o BRICS, não tem A gente não vai nada a trocar ver. o nome. Não, Eu tenho uma não. questão de ordem. Rapidinho, é República Federativa do Brasil. É uma República Federativa? Não, mas a gente segue. Então, é a mesma coisa. Questão Uma de questão ordem. de ordem ao nosso presidente da lista, Felipe Strasser, a pontuação zero, né? Zera, tá tudo zerado, Eu gente. fiquei 2 anos muito preocupado com isso. Gostaria, para quem não Não, ouvia antes, perdeu alguma coisa, o Alessandro ganhava muitas vezes a lista na disputa contra mim. Então eu espero ter uma nova chance agora. e a lista nós vamos dar algumas mudanças. Eu vou explicar agora, somente agora, nos outros programas que tiver a lista, bom, aí vocês voltem neste programa, se tiverem alguma dúvida com relação às regras. A lista agora vão ter apenas 3 alternativas, ao invés de 4 ou 5 que a gente tinha anteriormente, e vai ser um estilo passo-repassa. Você que nasceu depois dos anos 2000 vai ver SBT dos anos 90. Passo-repassa, nós vamos fazer o seguinte. Passa, Vamos... o repassa ainda existe, Mas, pô, antigamente era melhor. E aí, nós vamos como fazer o tudo seguinte: na a, TV a brasileira. pergunta é feita, se o cidadão não souber responder, ele pode passar e o outro pode repassar. O negócio, quando o outro repassar, esse cara tem que responder de qualquer jeito. Errou, a pergunta seguinte é o outro que vai responder logo de cara. Acertou, você continua respondendo a outra. Ao invés de fazer o que a gente fazia antes, vocês lembram do um ou outro, um ou outro? Não, acabou o zigue-zague, acertou, vai para a próxima. Bom, são 5 perguntas, número ímpar. Quem tiver mais? Um empate, meio ponto. Aí fica meio ponto para cada. A vitória, um. Não tem como. Ou é empate ou é vitória. Não existe outra, né, alternativa neste mundo. Não somos americanos para fazer o shootout. E o lado bom é que no Passo Repassa tem a possibilidade do responde ou paga. Aqui a gente não vai pagar nada porque não tem como Não, calma, calma, cumprir gente. desafios malucos como levar Corta uma na cara. bolinha por um tubo de ar, passar por um negócio de elástico. Não tem isso. Então, a única coisa que eu vou pedir é para ser justo, né? Então, eu vou pedir para os dois o seguinte: Gustavo Chagas, par ou ímpar, Gustavo Chagas? Vocês não vão precisar jogar, eu vou randomicamente no meu computador gerar uma Olha só. numeração par ou ímpar, que é quem vai começar. Então, eu vou pedir para o Gustavo escolher um número entre 0 a 100, 1 a 100, para falar a verdade, para ser justo, porque zero não é porcaria nenhuma. Gustavo Chagas, 1 a 100. 28. Bom, então o Gustavo Chagas escolheu par, o Alessandro de Lorenzo escolheu o ímpar, por um acaso, e eu estou sorteando agora num site que não está nos patrocinando, por isso não vou falar o nome dele. O número foi 38, então o Gustavo vai começar, e aí nós vamos seguir agora todas as listas. O Gustavo começa a semana, o Alessandro começa a seguinte, depois o Gustavo. Então, este programa é um pouco mais longo para a gente explicar um pouco. Mas agora, gente, captou, captou. Se não captou, volta para este programa. E aí, né, não vou explicar toda vez a mesma coisa, né? Beleza? Vamos ser dinâmicos. Show? Como estava no corte anterior, quem vai começar a responder é Gustavo Chagas e a lista, vamos lá, uma introduçãozinha. BRICS, né? A gente falou do BRICS, o professor explicou para a gente agora sobre o BRICS, tivemos a cúpula agora esse mês de agosto, só que nem sempre a relação foi muito boa entre os países do BRICS. Não quando BRICS, mas esses países existem há muitos anos. Então, o nome da lista da semana é Amigos, Amigos, BRICS à parte. Gustavo Chagas, nós vamos fazer agora o seguinte, para agilizar a pergunta 1, vai ser de 1 a 5 rapidinho. Vamos lá. A Rússia, via a União Soviética e a China quase chegaram a ter que utilizar seu arsenal nuclear por causa de um conflito territorial. Entre eles, o chamado incidente Tieliket, esse é o nome, em 13 de agosto de 1969, opôs as duas potências e resultou em 28 mortes do lado chinês e 10 mortes do lado soviético, por causa de um pedacinho de terra desse tamanho. A escalada foi tão violenta que os países chegaram a acionar suas centrais atômicas para mirar a bomba um no outro.
Só que uma morte de uma figura histórica no dia 2 de setembro, para lembrar todo mundo, para só falar, 2 de setembro é o dia que nós estamos gravando a lista. Então, no dia 2 de setembro de 1969, uma figura histórica muito importante faleceu. E por causa disso, houve pausa nesse entrevero, nessa confusão, e forçou, na verdade, que os dois países entrassem em paz. Quem foi o personagem que faleceu no dia 2 de setembro de 1969? A. O Mao Tse-tung. B. Chiang Kai-shek. Ou C. Ho Chi Minh. Eu passo. Alessandro, ele passou. Vamos lá, para não voltar no programa anterior. Se eu errar, vai para ele direto, só isso. Aí ele já responde e vai para a segunda pergunta, direto. E eu tenho quantidade máxima de passo, repasso? Não? Repassou. Não, não, não. A pergunta Só é do dentro da Gustavo mesma Chagas. pergunta. Só dentro Tá da minha bom. pergunta. Então eu posso repassar, né? Pode repassar. Por estratégia eu repasso. Gustavo Chagas, Mao Tse-tung, Agora vale mais ponto ou não? Chiang Kai-shek ou Ho Chi Minh? Bom, claramente nenhum dos dois sabe, né? É, Senão... eu não tenho certeza, eu não quero responder. Eu abro mão, ou eu sou obrigado a responder. Obrigado a Pode isso? responder, Gustavo. Ah, tá bom. Chama o VAR. Então eu vou responder sem convicção alguma o Mao Tse Tung. A resposta correta é Ho Chi Minh, o líder do Vietnã do Norte, faleceu dia 2 de setembro de 1969 e fez até que o avião do líder soviético que estava indo à Índia voltasse para a China, para Beijing. Eles foram primeiro para Hanoi, mas depois eles foram para Beijing para selar a paz. Nessa, Gustavo Chagas, a punição é. Alessandro responde a próxima pergunta, tem a vantagem. Alessandro de Lorenzo, os anos entre as décadas de 1830 e 1940 são chamados na China comunista de século da humilhação, o período que o país sofreu várias intervenções, invasões e ficou sob jugo de outras nações. Entre os entreveros dessa época, destaca-se a invasão russa durante a Revolta dos Boxers, em 1900. Eles invadiram uma região chinesa, o extremo leste do país. A Rússia mantém essa região até hoje, sob protestos da China. O local de 910 mil quilômetros quadrados e ele contém uma das cidades mais famosas da Rússia, Vladivostok. Quem jogou War sabe onde é Vladivostok. Minha estratégia era sempre ir ali. Qual é o nome da região que a Rússia mantém até hoje? A. Sibéria. B. Manchúria Exterior. Ou C. Heilongjiang. Eu acho que é a Manchúria. Não tenho certeza, mas eu diria É a Manchúria que vai? É a Manchúria que vai. Um ponto para o Alessandro. A resposta é Manchúria Exterior. Alessandro ganha o direito já de responder a pergunta 3. Então vamos rápido. Vamos lá. Em agosto desse ano, 2023, a China lançou um mapa oficial do país que gerou bastante controvérsia. Entre outras coisas, ele continha duas regiões da Índia como suas: Aksai Chin e Arunachal Pradesh. Esta última, Arunachal Pradesh, é um estado indiano. Sim, a China diz que um estado indiano é dela. As fronteiras dessas regiões, essas duas regiões citadas, com o Tibete chinês, na verdade, foram determinadas ainda no final do século XIX e no começo do século XX. E os nomes das fronteiras homenageiam os homens que ajudaram a traçá-las, os diplomatas e militares que ajudaram a traçá-las. Ingleses, obviamente. Qual é o nome da linha? O nome é linha, né? A linha da fronteira de Aksai Chin, entre China e Índia. Letra A, Harrison King. Letra B, McCartney MacDonald. Ou letra C, Harrison MacDonald. Percebe-se, é um Beatle e uma cadeia de restaurantes. Eu passo. Passou. Gustavo, Harrison King, McCartney MacDonald ou Harrison MacDonald. Agora eu tenho que questionar as regras do jogo só para calcular a estratégia. Se eu passar de volta para o Alessandro e ele errar, eu ganho ponto ou não? Não, você tem o Não, direito de... A próxima pergunta é sua. Só de responder a próxima pergunta. Igual foi na primeira pergunta. Ou a gente pode determinar um meio ponto, quem sabe? Eu tô achando legal assim. Tá bom assim. Então vai lá, Gustavo. Eu vou chutar a letra B, que eu não faço a mínima ideia. Eu gostei do McCartney e MacDonald, da junção dos dois nomes.
Vamos ver se dá sorte. Deu sorte, Gustavo Chagas. McCartney e MacDonald, o velho MacDonald, foi quem fez as linhas, os dois, eles que desenharam a linha na fronteira da Índia com o Tibete, né, e a China, né, que depois virou fronteira chinesa. Então, 1-1, vamos para a quarta pergunta agora com o Gustavo respondendo, porque acertou a anterior. Durante a Segunda Guerra dos Boeres, entre 1899 e 1902, o voluntário russo Yevgeny Maximov se tornou, junto com um francês... Eu pensei que era outro, Evgeny. Não, não. Deixa quieto. Esse daí não. Esse A daí... gente falou de avião, Não, deixa. Por um acaso, os aviões caem na Rússia com uma frequência impressionante, junto com as janelas quebradas. Esse rapaz é perigoso, perigosão ou perigosinho? Tem trilha da Praça é Nossa? Bom, o senhor Eu tiraria um ponto dele. O senhor Maximov se tornou, junto com um outro francês, os únicos militares estrangeiros da história da África do Sul a se tornarem generais do exército sul-africano. Porém, ele é um aventureiro. Esse cara é daqueles, sabe, aqueles que tem confusão, tô dentro. Ele também já havia jurado lealdade a um outro país, que é um país do novo BRICS, em outro conflito. Então, tipo assim, esse cara tá tipo assim, tem guerra, tô dentro. Só que no ano de 1895, antes dele virar um general sul-africano, ele já havia entrado numa guerra a favor de um país que hoje é um país do novo BRICS. Qual é este país que o senhor Maximov jurou lealdade? Letra A, Egito. Letra B, Etiópia. Ou letra C, Irã. Das alternativas, eu estava com um palpite totalmente aleatório, e eu vou manter porque esse palpite está nas alternativas, e vamos lá, seja o que for. Egito. Gustavo vai de Egito e a resposta é a guerra ítalo-etíope. Então, o senhor Maximov Eu não tenho optou pela direito. Etiópia, você tem o direito de agora responder a pergunta sim. Porque primeiro. eu acertaria essa. Se Tudo fosse bem. Vamos lá. Agora que entra o bairrismo deste programa. Uma pausa. Alessandro, tinha direito de responder, não tinha? Ou não? Não, porque eu passo ou repasso. Eu não passei, eu respondi. Você não passou, você respondeu. O VAR só funciona para alguns. Você respondeu. Você não passou. Então tá 1-1 ainda. Eu matei a minha Tá chance e matei a dele. Tá 1-1 ainda. Empate fora de casa. Vamos lá. O bairrismo vai fazer parte desse programa. Viu que nós falamos dos BRICS. Nós já falamos de Rússia, de Índia, de China, de África do Sul. Falta o B, né? Já falamos dos RICS. Dos RICS. Os Richarlisons, Ricardos e outros RICS que nós temos aí. O Brasil nunca entrou efetivamente no conflito contra algum país dos BRICS. O Brasil já fez parte da Segunda Guerra, já tudo aquela coisa, mas não era Brasil contra alguém dos BRICS, nunca teve. Porém, um personagem nosso tem um papel colonial importante. Dom Diogo Martim de Souza Teles de Menezes, sobrenome que o Gustavo gosta, o primeiro conde do Rio Pardo, o segundo capitão-general da história do Rio Grande do Sul, ocupou um grande cargo no Império Português entre 1816 e 1821. Qual foi o cargo que o primeiro conde do Rio Pardo, ex-governador, na verdade, capitão-general do Rio Grande do Sul, ocupou? Letra A, vice-rei e capitão-geral da Índia Portuguesa. Letra B, capitão-mor e governador de Macau. Letra C, governador-geral das Índias Portuguesas. Eu vou jogar só por estratégia agora. Porque é o seguinte, se eu errar, empata. É isso. E se eu acertar, eu ganho. Se eu passar, eu dou a possibilidade do Gustavo ganhar o jogo. Então eu não farei isso. Por favor, pode repetir as alternativas? Vice-rei e capitão-geral da Índia Portuguesa, capitão-mor e governador de Macau, governador-geral das Índias Portuguesas. Eu iria de B, Macau.
mas sem zero convicção, só para não perder o jogo. O senhor Dom Diogo Martim de Souza Teles de Menezes foi vice-rei e capitão-geral da Índia Portuguesa. Portanto, vamos permanecer no empate entre Gustavo Chagas e Alessandro de Lorenzo, mas foi uma boa contenda. E pudemos colocar até o Rio Grande do Sul na história da Índia, o que me surpreendeu. Eu iria responder uma das duas envolvendo a Índia. Então, E me eu estava torcendo que a terceira alternativa fosse envolvendo, sei lá, a África do Sul, a Rússia, o que era muito difícil, né? Mas, enfim, eu estava entre a Índia, eu estava na Índia, Macau eu não ia chutar, não. Na verdade, o cargo que não existe é governador-geral das Índias Portuguesas. Esse cargo nunca existiu mesmo, esse cargo foi inventado. Capitão Mori, governador de Macau, era um cargo real mesmo, e vice-rei e capitão-geral da Índia Portuguesa também era, com sede em Goa. E então foi não vou dizer que é um gaúcho, um porto-alegrense, mas o cara morava aqui em Porto Alegre e tudo isso. Mas já fica a dica para o BRICS trocar de nome para BRIC-RS, né? BRIC-RS, exatamente. Então, quando o Gustavo, para finalizar a lista, quando o Gustavo chegou e falou que o BRIC original é o da redenção, o senhor Conde do Rio Pardo também já estava ali nesta brincadeira, não é verdade? Então, gente, essa foi a lista da semana. Nós temos meio ponto para cada um empate. Isso quer dizer uma coisa, que essa temporada vai ser muito mais equilibrada que as anteriores. Vamos ver, porque é o primeiro programa, a gente está conhecendo, já teve um pouquinho de estratégia. Eu quero saber se os ouvintes, telespectadores, enfim, quem nos acompanha, se gostaram, se tem que ter punição. Vamos abrir essa votação também? Tem que ter punição para o... Não punição para o Gustavo, ainda não. Mas se a pessoa erra, se tem que deixar que o outro responda ou não, enfim, a gente vai moldando. Por enquanto, o empate tá bom. O Alessandro quer alterar as regras já no meio do campeonato. Não, eu quero que o nosso ouvinte telespectador, a gente precisa definir um termo para facilitar, que o nosso ele contra-regra. Eu já achei mais difícil. Mas enfim, esse foi o primeiro programa, a gente vai ajeitando. Existe uma palavra em português para definir. Então vamos fazer o seguinte, peço Vamos para fazer o interromper, vamos abrir uma caixinha também e nós vamos perguntar Tá bom. assim, se quem errar, o outro tem direito a responder ou não. Tá bom. Tudo nas mãos do nosso público, assim está definido. E esse foi o primeiro contra-regra dessa volta, que promete muita informação, a lista já muito legal, o assunto muito bom também. Obrigado mais uma vez ao professor Roberto Ibel participando, esclarecendo tudo que tem relação com essa ampliação dos BRICS. E a gente vai ficar de olho no nome dos BRICS. Se vai mudar ou não, a gente informa aqui no podcast Contra-Regra. Felipe, Bom, obrigado, Alessandro. Um abraço também para o Gustavo Chagas aí em São Paulo. Agradeço todo mundo que está nos ouvindo, que vai voltar a nos ouvir, que muitos também agradeço todos que mandavam mensagens e perguntavam sobre o contra-regra, se o contra-regra voltar, quando é contra-regra voltar, se a gente ia parado ou não. Então, é bem legal que a gente faz esse projeto assim, é bem raiz, usando aquele termo ali, porque usando computador, sem muita tecnologia, sem nada, e as pessoas gostam do que a gente faz, então é muito legal fazer isso, e as pessoas perguntando ainda depois de quase 2 anos parado. Então, eu espero que a gente continue conseguindo fazer o programa e que as pessoas continuem gostando, né? E é isso, gente. Um abraço a todo mundo e obrigado pela audiência. valeu, Gustavo. Até a próxima. Valeu, Alessandro, Felipe, o professor Roberto e ao nosso público. Muito obrigado, muito feliz de estar de volta aí num programa tão especial, programa 99. Lembrando, semana que vem tem um programa número 100. Especial, hein? Tem o programa número 100, você é nosso convidado. Lembrando que você também pode nos encontrar em todas as redes sociais, @podcontraregra, @podcontraregra. Nossos programas no YouTube, em vídeo, com imagens, no @podcastcontraregra. Não se assuste. Não fala isso. Ou no Spotify, Google Podcast, nos agregadores de podcasts, como gosta de falar o Gustavo Chagas. Um abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau.